E no contexto de hoje, nós estamos recebendo a professora universitária Áurea Costa, que também é militante do coletivo Mulheres em Luta e do PSTU. Seja bem-vinda, Áurea. Eu agradeço a oportunidade, João, de estar apresentando aqui as ideias do MML e também do PSTU. Certo. Áurea, você é uma militante histórica do movimento feminista de Rio Claro, né? E é assim mesmo que para a sociedade dar atenção para uma coisa que é cotidiana, que é uma chaga da sociedade, ou seja, a violência contra a mulher, é necessário que exista um escândalo, um ato bárbaro como o que aconteceu no Rio de Janeiro, para daí a mídia dar atenção para a coisa, para as autoridades começar a fingir que estão tomando alguma atitude? Pois é, isso é uma barbárie, né? Eu acho que isso aí só identifica o quanto nós ainda vivemos num mundo de barbárie. Você vê, as violências que ocorrem contra a mulher, elas são sequenciadas. Então, para acontecer, né, na sociedade um fenômeno como o estupro coletivo, é claro que essa sociedade ela tem que ter uma cultura de violência contra a mulher. Veja, nós não temos, as delegacias de defesa dos direitos das mulheres são extremamente raras. O Rio Claro está esperando, inclusive, a tal da delegacia da mulher, que eu não entendo, deve ser uma dificuldade para instalar uma delegacia da mulher, que, né? Mas a gente vai falar mais sobre Rio Claro lá na frente. É falta de vontade política. Nós não temos uma cultura, por exemplo, para abrigar aquelas mulheres que sofrem violência doméstica, dos maridos, dos pais, né? Se essas mulheres saem de casa, elas não têm onde se abrigar. Também tem toda uma coibição da discussão na escola sobre a diversidade sexual, os direitos das mulheres, os direitos dos LGBTs, né? Então, isso não se discute na escola. Então, não existe uma formação para a superação do machismo. Inclusive, parece que essa discussão teve muito presente dentro da discussão do plano educacional de Rio Claro, e os setores mais conservadores, mais ligados a denominações religiosas, à religião, né, interditaram o debate, sob o argumento de que isso é um assunto que deve ser tratado pela família. Agora, como é que a família trata de um assunto que, na verdade, esse assunto, aonde ele mais acontece é no seio familiar? Porque, assim, a gente fica sabendo do estupro coletivo da menina lá do Rio de Janeiro. Agora, eu tenho certeza que diariamente tem mulher apanhando dentro de Rio Claro, quer dizer, no Brasil inteiro, e tem pai oprimindo, etc. Coisa e tal. Como é que se resolve isso? Eu acho que isso se resolve com educação, né, e com leis mais severas. Eu acho que precisa ter um processo educativo nas escolas que seja transversal a todas as disciplinas. Eu acho que as meninas precisam aprender a autodefesa nas aulas de educação física. A gente tem que aprender a autodefesa, sim. As meninas têm que aprender, né, nos cursos de história, de geografia, de biologia, que houve... De sociologia, que é a matéria mais... ninguém dá bola nas escolas. Se falta professor de sociologia, não faltou ninguém. Né? Que existem, né, cientistas, pensadoras, né, mulheres de muito valor. Então, eu acho que isso vai criando uma cultura de valorização da mulher, não como um objeto sexual, mas como um ser humano no mundo que se situa, que se coloca como sujeito fazedor da história. Né? Certo. Áurea, dentro do contexto de Rio Claro, dentro do que o cotidiano de Rio Claro, como o Mulheres em Luta tem atuado, se as pessoas quiserem participar, as mulheres, os homens, porque eu acho que o coletivo deve ser aberto também aos homens, não deve ser uma coisa, não é o clube da Luluzinha. Como é que as pessoas podem participar do coletivo? O movimento Mulheres em Luta, ele é organizado por mim, pela Gláucia Ramos, pela Natália Pavese. Nós temos um grupo de mulheres que trabalham com essa questão. Tem algum homem que participa disso? Tem. Nós temos o André Furtado, nós temos uma série de pessoas aí que estão compondo o coletivo. Nós temos duas
peculiaridades. O nosso movimento tem duas peculiaridades. A primeira peculiaridade é essa: os homens também são responsáveis pela construção de uma sociedade menos machista. Então, os homens também estão conosco nessa luta. A luta é contra o machismo, não contra os homens. Certo. E a segunda peculiaridade é que nós entendemos que o machismo que a mulher trabalhadora sofre é diferente do machismo que a mulher burguesa sofre. Então, a gente dá uma especial atenção àquelas mulheres que trabalham, que têm múltiplas jornadas, aquelas mulheres que sofrem assédio sexual e moral no trabalho. Vocês têm alguma sede, tem um dia da semana ou do mês que vocês se reúnem, ou vai de acordo com o cotidiano? Bom, nós temos o nosso Facebook, nós temos também algumas reuniões que não têm uma periodicidade, mas nós nos organizamos sim, especialmente em torno de questões mais emergentes, por exemplo, atuação nas ocupações, atuação no Fora Cunha. Nós fizemos uma unidade de ação com o coletivo Juntas e outras entidades também para fazer o Fora Cunha, por exemplo, né? Nós também nos organizamos para ir para São Paulo em caravana para prestigiar o 1º de abril, o 18 de setembro do ano passado, que são os movimentos fora todos, né? Certo. Então, para contatar, basicamente, é rede social, Facebook, isso, telefone, porque não tem uma sede, etc. Coisa e tal. O Áurea, Rio Claro é uma das poucas cidades que eu conheço do Brasil que tem um conselho da condição feminina. Eu sei disso porque, quando foi montado esse conselho, inclusive eu fiz parte, eu fui conselheiro desse conselho. Ele está funcionando, ele funciona, ele é representativo. Qual que é a opinião do Mulheres em Luta em relação ao Conselho da Condição feminina? Eu acho que é condição da mulher, ou feminina, eu não estou certo do nome. O movimento Mulheres em Luta ele não tem uma relação muito estreita com esse conselho, né? A relação mais estreita que nós temos mais próxima é com outros coletivos que surgem espontaneamente, né? Que na Unesp nós temos o Mulheres Negras. Mas assim, não participa do conselho por opção ou não participa do conselho porque não tem como participar? Olha, realmente a gente não é procurada por esses conselhos, nós não somos procuradas pelos conselhos para opinar. Mas também não é um movimento social que tem que procurar os conselhos, não é duas mãos assim? A gente entende como prioridade, né, trabalhar junto mesmo à classe trabalhadora. Então, a base, vocês são basistas, isso, pronto. A gente tem uma priorização mesmo dos movimentos mais espontâneos e que emanam das mulheres. Então tem o coletivo das mulheres negras, mulheres militantes da Unesp, nós temos o Maria Maria, tem o Juntas. Então a gente dialoga com essas organizações, que são organizações mais livres, mais espontâneas de mulheres, e com elas a gente vai para os movimentos na rua mesmo, né? Então, mas não, eu tenho questionado várias pessoas, por exemplo, na área de cultura também eu me espantei, porque eu conheço muita gente da área de cultura, da melhor qualidade de Rio Claro, que simplesmente falou para mim: Pimentel, eu me nego a participar de conselho por causa disso, daquilo. Eu achei uma coisa meio complicada, porque se a gente quer mudar, a gente tem que estar dentro. De fora é mais difícil mudar. Você não acha que esses movimentos deveriam participar do conselho para tentar, por dentro também, mudar as coisas? Então, na conjuntura que nós estamos vivendo atualmente, de extrema desconfiança, né, das instituições públicas, do parlamento, né, da Câmara dos Deputados e Senadores, eu acho natural que nós não queiramos nos aproximar, né, de instituições ligadas diretamente ao governo. Você está dizendo para mim, então, em outras palavras, que o movimento considera o conselho como uma coisa, de certa forma, atrelada e manipulada pelo poder, é isso? Eu não disse isso, né? Estou perguntando. A minha função é perguntar, você pode falar não. Não, nós não dissemos isso, nós não temos essa avaliação. Né? O que eu digo para você é que existe uma tendência das organizações de mulheres, de negros e negras, de LGBTs,
de serem de caráter mais espontâneo e emanando das vontades reais da base, porque nós vivemos uma conjuntura de extrema desconfiança desse parlamento. Nós estamos com uma crise de representatividade. Esse parlamento não nos representa. Você está falando em todos os níveis. Eu acho que... Câmara, Assembleia, Câmara Federal, Senado... Eu acho que sim, eu acho que não nos representam. Eu não me sinto representada por políticos que estão envolvidos na Lava Jato, por políticos que estão perdendo seus cargos. Não, é que, na verdade, assim, eu fico pensando, porque você sabe, eu tenho uma militância política grande, histórica, e eu fico pensando que, do jeito que a mídia vende a Lava Jato, parece que a Lava Jato nasceu ontem, né? Que a corrupção nasceu com o PT, essa coisa e tal, e estão se esquecendo na Lava Jato que o grande problema da corrupção não está lá em cima, está embaixo. Se aonde se levantar a tampa em municípios do Brasil, é a mesma coisa. A coisa funciona do mesmo jeito, porque isso decorre do movimento, do modelo de financiamento de campanha. Seria um assunto longo para a gente discutir. Ao mesmo tempo, já que nós fomos por essa seara, você é uma militante histórica do PSTU, né? 18 anos. 18 anos. Assim, e o PSTU teve um momento em Rio Claro que ele cumpriu um papel muito importante. Eu costumo dizer que o Cláudio Mauro só foi prefeito de Rio Claro porque o Denis foi candidato a prefeito. Ou seja, o Cláudio Mauro não era de esquerda, quem era de esquerda era o Denis, e os conservadores rioclarenses acabaram votando no Cláudio de Mauro, né? Como vai ser a participação do PSTU na eleição que talvez, porque tem gente até já questionando se vai ter eleição ou não, talvez nós vamos ter em outubro próximo? Bom, nós não fomos procurados por nenhum partido para fazer nenhum tipo de discussão. Nós não teremos candidatos próprios na cidade nesse momento. Nem a vereador. Nem a vereador. Nós temos uma atuação centralizada, como você deve conhecer, né, que é o centralismo democrático. E nós somos um partido... Eu fui presidente do partidão durante uma década, então eu sei como funciona. A gente trabalha dentro do centralismo democrático, então, como o partido é pequeno, nós temos algumas cidades que são prioritárias, que a gente tem chance, né, de fazer vereadores, a gente vai se organizar para trabalhar. Isso também decorrente da questão da distribuição do dinheiro do fundo partidário, que na verdade vai ser o dinheiro que vai bancar as eleições. Né? Veja... Teoricamente, é óbvio, que vai ter... Eu costumo dizer o seguinte, vai ser a primeira, e a primeira vai ser punk. Nós vamos ter uma eleição profundamente judicializada, porque a hora que nego começar a aparecer muita coisa de alguém, vai para o Ministério Público, não tem a menor dúvida. Mas continue, desculpa. Então, como você sabe, né, a lei brasileira ela é profundamente injusta e ela está quase que jogando os partidos pequenos na clandestinidade. O PCB, o PSTU, o PCO, por exemplo, são 3 partidos que estão praticamente na clandestinidade. Nós não temos horário, nós não temos tempo na televisão, porque nós não temos parlamentares. Áurea, daí eu tenho uma crítica para fazer, assim, porque tanto na esquerda quanto na direita, e de maneiras diversas, eu acho que tem uma fragmentação partidária no Brasil que coloca uma capa de democracia, nós somos uma grande democracia, porque todo mundo pode ter um partido para chamar de seu, que não ajuda nada a democracia. Porque daí, usando o modelo da fragmentação da esquerda, a direita se fragmentou, e o que é pior, nós criamos 10, 12 partidos que não é para chamar de seu, é para alguma igreja chamar de sua. Você está entendendo? É por isso que nós temos esse congresso que nós estamos tendo lá hoje, o pior congresso do Brasil. Você não acha que o PCO, o PCB, o PSTU, o PCdoB, que são partidos que, teoricamente, pelo menos, têm uma ideologia bem próxima, deveriam fazer uma reflexão e tentar construir uma unidade para poder colaborar numa reforma política para diminuir o número de partidos? Porque do lado de lá é a mesma coisa, Áurea, você está entendendo? São 12, 14, 15 partidos de direita que, na verdade, é um pastor que dirige, nós sabemos como é que funciona. E daí, quando vai se fazer a discussão no Congresso de uma reforma política para valer, esbarra
no fato que eu sou militante histórico, eu acabei de dizer, 10 anos presidente do PCB. Eu não acho que o PCB não tem uma história, e não acho que o PCB seja um partido de aluguel. Agora, a existência do PCB nesse momento propicia que existam 10, 15 partidos de aluguel. A esquerda não daria um avanço se ela conseguisse sentar numa sala e resolver as divergências e criar um partido de esquerda forte no Brasil? Então, a gente sempre trabalha nas unidades, né? Você sabe que existe toda uma teoria sobre as unidades de ação e as frentes, né, únicas. Só que isso tem que se dar mediante um programa, né? Nós, por exemplo, estamos abertos. Agora, a gente defende algumas coisas que os outros partidos às vezes nem sempre defendem. Então, né? Mas aí que está, é exatamente isso que eu estou falando para você. Não vai, se existe na esquerda, se existem vários partidos, é justamente porque existe divergência em relação a vários temas. Programas. Né? Programas. Agora, o que eu estou dizendo para você é que essa coisa acaba provocando do outro lado uma coisa que causa, lá não tem divergência, lá tem convergência. Uhum. Lá eles fragmentaram por convergência, você está entendendo? E para fazer disso um balcão de negócios, né? Então, vou repetir, você não acha que a esquerda brasileira deveria ter a maturidade, principalmente depois de ter ficado 13 anos no poder, porque vamos dizer que o PT, pelo menos era de esquerda, e se talvez essa unidade tivesse sido construída, por exemplo, no começo do governo Lula, a gente não estivesse passando o que a gente está passando agora? Então, eu diria para você que a divisão entre os partidos, ela hoje, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, ela não é entre esquerda e direita. Hoje, a diferença é que entre quem acredita e quem não acredita na democracia representativa burguesa. E nós vamos ter partidos que são chamados de partidos de esquerda, mas que acreditam na democracia representativa burguesa, acreditam no parlamento, e existem outros partidos que são da esquerda, como o meu, por exemplo, que é um partido que tem total desconfiança. Mas daí fica meio complicado, porque assim, se não tem parlamento, vamos dizer, não tem parlamento, daí você está falando que não tem parlamento. Dentro do município, eu acho que até é fácil de resolver isso. Você faz uma grande assembleia, etc. Coisa e tal. Não pode ser que nem as audiência pública da Câmara Municipal, que eles botam às 3 da tarde, que é para o trabalhador não participar mesmo. Pois certo? Mas assim, como é que você faz isso a nível de Estado, a nível de um país como o Brasil, na Câmara, no Senado? Como é que você toma a decisão coletivamente sem ter uma instância para... onde poucos, logicamente, não dá para você fazer uma assembleia com o povo brasileiro inteiro. Como é que resolve isso? Não, nós não somos partidários de retroagir à democracia grega, nós não estamos falando sobre isso. O que a gente defende é a democracia pela base. A democracia pela base, ela pressupõe governo por conselhos. Então, que seriam os conselhos populares que deveriam tomar as decisões e levar as decisões para os órgãos centrais. A gente defende que os mandatos sejam revogáveis, que os deputados, senadores... Mas isso a própria democracia em alguns países permite. Ganham um salário de professor, por exemplo, que não haja privilégios. Aí nós temos outra divergência, que inclusive eu brinquei com o Cláudio de Mauro, que no auge dessa coisa, ele botou lá no Facebook uma postagem que ele achou que ia agradar todo mundo e a mim não agradou. Eu não quero que deputado ganhe o salário de professor. Eu quero que professor ganhe o salário de deputado, entendeu? Assim, não vai ser... eu acho que você precisa melhorar o salário do professor, né? E deputado, eu não acho que tem que ter um salário ruim, porque ter um salário ruim é uma porta para a corrupção. O que eu acho é que o que está em torno do salário que é um problema. Por exemplo, eu estava falando em Rio Claro, eu não sei por que um vereador de Rio Claro precisa de 3 assessores. Precisa para ficar fazendo favorzinho. E daí a Câmara não é um lugar para se fazer favorzinho, é para se fazer política. Falando nisso, qual a avaliação do PSTU, tanto da administração do Altimar e da Olga, né, que é também uma militante histórica do movimento feminista, né, você sabe disso, e da Câmara Municipal? A nossa avaliação é que é aquele governo
PMDB-PT que se reproduziu aqui em Rio Claro, né? Se no âmbito federal a gente tinha uma presidente do PT e um vice do PMDB, agora a gente tem aqui na situação local um presidente do PMDB e um vice e uma vice do PT. É que na verdade tem desculpa, pode falar. A coligação persiste e junto com a coligação persiste a política rebaixada. Né? A cidade está totalmente emburacada, né? Cheia de buracos. Nós não temos... Você acha mesmo que o problema da cidade é o buraco? Porque daí, assim, se os grandes problemas da cidade forem o buraco, os vereadores estão certos. Eles têm que fazer requerimento para tapar buraco, essa coisa e tal. Será que o problema da cidade não é justamente que falta participação direta da população, os conselhos não funcionam como deveria funcionar, e daí não é culpa do poder público, não. Eu vejo isso lá no Conselho de Cultura. Tá certo que o poder público não ajuda a dar quórum, mas a sociedade civil também não ajuda a dar quórum. Eu acho que a gente está saindo de um processo que nós fomos com o avanço no governo Lula. Eu acho que o governo Dilma, desde o começo, foi um retrocesso. Mas assim, no governo Lula nós tivemos alguns avanços e que daí eu acho que o PT acreditou que como estava recebendo o mesmo tratamento do capital, que o capital dispensa para a direita, ele falou, então vamos brincar do mesmo jeito, do mesmo jogo, e não fez coisas básicas como regulação da mídia, reforma política, reforma tributária. Mas vamos voltar para Rio Claro. Eu vejo que obras, por exemplo, foram feitas, etc. Coisa e tal. O trânsito de Rio Claro, apesar de muita gente criticar, perto do que eu conheço por aí, é maravilhoso. Enfim, tem alguns avanços que dá para você notar. A saúde no governo do Nevoeiro era muito pior do que no governo do Altimário, não tenho a menor dúvida disso. Agora, será que o que falta não é mais a cidadania mesmo, as pessoas entenderem que elas precisam participar do processo? Eu acho que isso se dá através de um processo educativo, né? Eu tenho bom, como professora, como educadora, na educação. É inevitável que eu tenha esse desvio, né? Essa fé na educação. E nesse sentido, eu acho que... Nós divergimos nisso, mas eu falo isso depois que acabar. Eu acho muito importante esse processo educativo. Por exemplo, a gente está tendo as ocupações agora. Isso aí é um fenômeno de educação política. Eu acho que nós temos muito pouca educação política na escola. E que, interessantemente, não foi estimulada pelas escolas, veio de fora para dentro. Veio de fora para dentro. Porque é quando a população, quando os jovens espontaneamente se organizam e se insurgem em frente às coisas que estão por aí, é que eles começam a se auto-organizar, né? E se voltar para a reflexão sobre as coisas da cidade. E você vê, isso aí é fortemente coibido. A sociedade tem uma censura muito grande, associa as ocupações dos jovens secundaristas com depredação. Isso não é verdade. Inclusive, assim... Isso é positivo. Inclusive, eu acho estranho, né? Eu não forcei a barra porque foi uma decisão dos estudantes, não... Porque, por exemplo, a ocupação do Bahia diz que não pode entrar imprensa, não pode... Eu estava muito afim de entrar lá dentro e eu queria que eles chamassem a polícia para mim. Que eu ia perguntar se a escola é um espaço público ou se é do diretor, é do PSDB, é de alguém que está ali de plantão. Porque, por excelência, a escola é um espaço público. E eu acho que assim, o problema das escolas começa quando elas começaram a ter muro. Por exemplo, eu lembro que o Monsenhor Martins era muito melhor sem muro. O chanceler era muito melhor sem muro. Né? E a hora que você coloca muro, você está dizendo que aquilo ali tem dono. E não tem dono, o dono é coletivo. Agora, você não acha que na questão da educação, a educação também não anda porque as pessoas não se deram conta ainda que o problema da educação é cultural? Ou seja, não adianta você ter uma educação eficiente. Os nazistas têm uma eficiência bárbara na educação. Só que o conteúdo, ou seja, a cultura, que é o importante, não é discutido. Então, no Brasil, por exemplo, o nego acha que cultura é artes. Artes é arte, cultura é outra coisa. Cultura é andar, é falar, é a maneira que se trata. Assim, a cultura indígena é uma cultura. Você vai querer implantar um sistema educacional
europeu numa aldeia de índio não vai dar certo, você está entendendo? Então, você não acha também isso, que nós temos esse desvio também de ficar dando muito valor para se funciona, se tem horário certinho, etc, coisa e tal, e pouca importância para o conteúdo que está sendo dado para a criançada? Eu acho que você tocou num assunto interessante, né? A cultura, de fato, é um fenômeno bem mais amplo. Ela envolve não só a instrução, mas ela também envolve costumes, hábitos, valores. Tudo que não for natureza é cultura. Gastronomia, envolve tudo, né? Tudo que não for natureza é cultura. É social, né? Então é o caldo social mesmo, né? É a forma como nós nos relacionamos enquanto seres humanos num determinado espaço, num determinado tempo. A cultura está aí, né? E interessante na tua fala, como você fala assim em algum momento, o público, né? Você reivindica os espaços públicos como públicos. Nós não temos o que você chama de cultura de ver o espaço público como espaço de todos nós. Geralmente a gente vê o público como um espaço de ninguém. Eu estou cansado, né, de visitar a escola. Não, em Rio Claro eu tenho visitado pouco, mas você sabe que eu rodei o Brasil inteiro por movimento cineclubista, fui dar muito palestra, muita oficina. Eu cansei de chegar em escola no Nordeste, no Norte, onde a diretora, a dona da escola, tem lá um laboratório de informática, uma baita numa biblioteca, e está tudo trancado. Argumento: os meninos vão rasgar os livros, os meninos vão quebrar os computadores, ou seja, está lá, não sabe para quê. E as diretoras ou os diretores tratam a escola como se fosse uma extensão da cozinha de casa. Não é isso, você está entendendo? O espaço público é público. Não dá para você tem que ter uma gerência desse espaço público no máximo. Agora, uma pessoa que tem o poder de dizer que uma criança não pode pegar um livro porque ela vai rasgar, então não tem, ela vai pegar, ela é pobre, ela vai pegar livro aonde? Eu acho que essa questão é muito, muito interessante. E daí não falta recurso, porque o livro está lá. Ou seja, não pode falar que foi o governo federal, não pode falar que foi o governo estadual, nem o municipal. O livro está na escola e quem não permite é quem está ali mandando na escola. Eu tenho uma hipótese sobre isso. Eu acho que existe um modelo de Estado no Brasil que é um Estado patrimonialista e cartorial. E esse modelo de Estado, ele vai se capilarizando por todas as instituições. Então, o mesmo comportamento que a sociedade política desenvolve dentro do aparelho de Estado, o aparelho de Estado é a estrutura, a legislação, o corpus jurídico e as pessoas que estão lá, né, nos sucessivos governos. O que eu imagino como minha hipótese é que existe uma cultura patrimonialista e cartorial nesses parlamentos, nos entes federados que produzem as políticas. Isso vai se capilarizando até as instituições, até chegar nas unidades escolares, na saúde. Eu tenho uma tese diferente da sua, eu acho que é de cima para baixo. E aí, então, vem da família e vai chegar no parlamento, não é isso não? Não, é um modelo de Estado que a gente escolhe enquanto sociedade, que se impõe e vai se reproduzindo até chegar nas bases e acaba conferindo a uma diretora de escola, por exemplo, pequeno poder. Ela vai ter a síndrome do pequeno poder. Certo. E ela vai, exatamente como determinados políticos acham que a Câmara é deles, que o Senado é deles, né, que o Poder Executivo é deles. O espaço público é deles. A diretora também vai se apropriar privadamente daquela escola e vai falar, é minha. E daí eu vou fazer uma sacanagem. A gente está chegando no fim do programa, mas assim, eu precisava fazer essa pergunta e nós demos toda essa volta para fazer a pergunta sobre o tema que, na verdade, você veio aqui conversar, que é sobre a questão da mulher. As mulheres, quando são lhes dado poder, a grande maioria, pelo menos eu entendo assim, elas não acabam também se comportando como machos, de uma maneira machista, ou seja, incorporando o autoritarismo do homem, a opressão do homem, que daí nós chegamos na diretora, entendeu? Como você vê isso?
A mulher, ela não pode ser machista, porque ela é a vítima da opressão machista, né? A opressão machista só pode emanar do homem. O oprimido não... Então você está dizendo que pode existir uma opressão feminista? Não existe uma opressão do oprimido. Isso aí é uma coisa Olha ilógica. aí, a gente vai poder até estourar um pouco o tempo, porque agora eu gostei da história. É assim, mas nós estamos falando de uma mulher que ela não é oprimida, ela tem poder, ela teve oportunidade, ela tem dinheiro, ela tem uma condição de vida, você está entendendo? Ela não é a mulher lá vítima da periferia, é a questão do aborto, que nós precisamos fazer um outro programa para discutir só o aborto, porque eu acho que a função de uma TV comunitária é tratar desses temas que é onde a mídia grande não trata mesmo, e quando trata de maneira enviesada. Mas assim, eu conheço mulheres que são muito mais autoritárias, são muito mais agressivas, são muito mais violentas do que qualquer homem que eu conheço. Então, eu não acho que também a violência, a opressão, assim, o caráter não tem gênero. Você está entendendo? Eu acho que o caráter não tem gênero, né? Então, mas quando a gente propõe uma discussão no âmbito do feminismo, do MML, a gente não propõe uma discussão sobre indivíduos, né? Porque existem mulheres que são da classe média, burguesas, e tem a classe trabalhadora. Quando a gente discute feminismo, a gente discute um feminismo que trata de um setor da sociedade, que é metade da sociedade, que sofre uma violência brutal. E dentro desse setor a gente vai ter as trabalhadoras, que são mais penalizadas pelas múltiplas tarefas, pelos salários sempre menores, diferenciados para menos, pelo assédio sexual e assédio moral, né? Pela dupla opressão, pelo patrão e pelo marido dentro de casa, pelos filhos, pelos irmãos. Então, a gente luta para que se construa uma outra cultura, uma cultura de valorização deste setor da sociedade que se chama mulheres, né? Mulheres. Que ele não é um setor minoritário, não, é majoritário, inclusive. Mas é um setor muito, muito oprimido. Né? Então, a gente trata do fenômeno de uma maneira mais global. Então, eu acho muito difícil fazer essa discussão tomando pessoas de uma maneira individualizada. Certo, mas não vai ter jeito, porque nós vamos acabar a tua entrevista você tendo que falar alguma coisa individualizada, né? Porque daí não dá para negar, né? O Brasil tem, porque eu considero que a Dilma ainda é a presidenta, pelo menos enquanto o Senado não acabar de dar o golpe, né? Tem um tempo ainda para isso acontecer, no poder a primeira mulher presidente da República. Qual a avaliação da Áurea sobre a atuação da Dilma em relação à questão da mulher durante os 5 anos e pouco que ela exerceu diretamente o poder? Trata-se de um membro militante de um partido, PT, que fez coligação com o PMDB, né? E serviu, né? Prestou-se a fazer um trabalho que atacou os direitos dos trabalhadores, como a medida provisória 664, 665, que limita os direitos dos trabalhadores. Não, mas agora, no finalzinho, ela começou a fazer um pacote de bondades lá. Ela voltou a lembrar que ela tinha vindo lá dos movimentos sociais. Então, aliás, eu fiquei meio triste com a Dilma, porque ela nunca foi petista, ela é brisolista. Eu achei que ela ia se dar muito melhor do que ela se deu, mas pode falar. Então, fez esse tipo de política, não reservou 1% de PIB para defender os direitos das mulheres, que é uma reivindicação clássica que nós temos, não elevou o índice de investimento na educação a 10%, não destituiu a DRU, então, que a DRU é um caixa 2. Eu perguntei para a Áurea, mas não perguntei para militante do PSTU. A pergunta foi clara. Eu estou falando especificamente, senão a gente vai fazer uma lista, vai durar 1 hora, aqui não tem tempo. Estou dizendo assim, a avaliação da Áurea, enquanto militante do movimento feminista, em relação às questões que afetam a mulher. Centra nisso.
Você falou algumas coisas que afetam as mulheres. É óbvio que tudo o resto afeta as mulheres, mas assim, tem coisas assim, tipo, delegacia da mulher, não precisa da Dilma, não é com a Dilma isso, isso é com o delegado, aliás, não é nem com o delegado, é com o deputado que promete, bota emenda, é a ocupação ali. Né, que é fruto de uma emenda que ele prometeu, pôs lá, se elegeu prometendo e está lá a molecada dizendo que a promessa é dúvida. Como é que você encara isso? Então, a cidadã Áurea ficou muito triste quando a companheira, né, Dilma, faz a carta ao povo de Deus e se compromete, por exemplo, a garantir que o Estado vai interferir nas políticas contra o aborto, que o Estado vai interferir para proteger, né, os interesses dos fundamentalistas, em continuar criminalizando os LGBTs. Né? Então, ficou muito triste com isso. Né? A cidadã Áurea ficou muito triste também quando E daí, não, só para não perder, assim, isso despertou assim, uma coisa muito legal. E ela fez isso, fez um acordão para ganhar a eleição, porque ela achava que perdia se ela falasse alguma coisa ao governo. E depois depois ela é justamente quem defende abertamente o que o Cunha, né? Certo? Então. Ou seja, ela deu corda no bonequinho para depois ferrar ela, mas continue. Então, né, fez quando aquela mulher que pertence a um partido que faz coligação com o PMDB, que coloca o Cunha no poder, que foi uma chaga para as mulheres. Cada palavra que o Cunha emitia eram 10 anos. Emitia não, ele continua emitindo, porque milhões, o Supremo só toma atitude. Aliás, o Sérgio Moro tem mais poder que o Supremo, porque o Sérgio Moro, por muito menos, deixa o cara preso por 6 meses. Não existe em país nenhum esse negócio de prisão de 6 meses preventiva. Né? Meu pai fala se rasgar. Nós não vivemos o Estado de Direito, não. No Paraná, pelo menos não. Áurea, desculpa. Você vai voltar, logicamente. Então agora eu vou te dar 2 minutos de fama para você falar aí pro povo, o resto que nós temos que falar. E depois você volta em um outro dia. Eu acho que tem bastante coisa para conversar. Você é uma pessoa que tem uma militância importante dentro da cidade. Muito obrigada. Representa um setor majoritário, né? E será sempre convidada e bem-vinda aqui na Rede Cidade Livre. Então, um prazer. As últimas despedidas, vale mandar beijo pro filho, pra filha, pro papagaio. São os 2 minutos seus que o Pimentel, que você falar, ele não vai contestar. Olha, o que eu tenho para falar para esse meu povo brasileiro maravilhoso que eu amo, né? Que assim, a gente tem que lutar para ter o poder de volta, porque o poder é da população, o poder não é dos nossos representantes, eles estão lá para nos representar. Então é preciso que nós briguemos muito, muito por eleições gerais, não só eleições para novo executivo, que nem o Senado está pedindo, mas eleições gerais, em todos os âmbitos. Eu acho que a gente tem que fazer, e se preciso for, vamos à greve geral para pressionar o governo pela base para fazer essas eleições gerais. E quem sabe construir, né, não só eleições com novas regras, mas governos mais justos, mais compartilhados, com os conselhos populares efetivamente funcionando. Né? Então, eu acho que é essa a mensagem. Eu queria deixar um beijo para a Laura e para a Glória e para o Cleiton, né, meus queridos, meus filhos aí. Já ganhei mais 3, você vê como eu sou esperto, eu já ganhei mais 3 espectadores nessa. Com certeza. E desejar aí para a mulherada de Rio Claro muita luta, né? Muita luta na rua, para que a gente consiga o nosso 1% do PIB para combate à violência, para que a gente consiga o direito sobre o nosso corpo, independentemente da gente ser abortista ou não abortista. Tudo que nós queremos é ter o direito sobre a determinação do nosso corpo. Muito obrigada, João. Imagina, que é isso. Nós estivemos aqui com a Áurea Costa, que é professora universitária, militante histórica do movimento feminista de Rio Claro e do PSTU. Eu quero agradecer muito a tua presença, quero agradecer muito a tua audiência, lembrando sempre que você também pode assistir ao contexto no canal do YouTube.